Olá, tudo bem? Você sabe como estudar português para concurso? Como tem sido a sua média nas suas avaliações, nas suas provas de concurso? Você já tem segurança ou será que ainda tem alguma resistência em relação ao português? Agora você vai entender como estudar para concurso de maneira eficiente. A língua portuguesa é o ponto fraco, gente, de muitos alunos, mas ela pode também ser uma grande arma numa batalha. Vamos entender que o campo de batalha é o momento em que você está lá fazendo a sua prova, o seu concurso, certo? É nesta hora que o bicho pega. Então, veja bem, você pode até saber alguns conceitos de língua portuguesa, mas como resolver as questões, como se preparar para essa prova, como estar lá no campo de batalha usando os recursos que você vai adquirir aqui no nosso curso, é importante demais. Então, alguns desafios para estudar português, tá? Primeiro é a negação da gramática. Quem nega a gramática, nega o português inteiro. É necessário, sim, conhecer todas as regras gramaticais. Resolver, primeiro, as questões de português na prova do concurso. Isso pode ser um ponto a favor ou um ponto contra. Se você já sabe sobre gramática, sobre o texto, sobre os princípios morfossintáticos, ótimo! Beleza, começa pelo português, vai te dar segurança para resolver o restante da prova. Se você passou pelo português malemar, de qualquer jeito, né? Então, você não resolve português. Deixa português para depois. Então, muito cuidado. Você vai aprender aqui algumas estratégias para isso. O nível de conhecimento. Se o seu nível de conhecimento é básico, cuidado. Nós precisamos atingir um nível alto, elevado de conhecimento da língua portuguesa. As dificuldades no estudo, tá? Encarar o português como sendo uma matéria razoável também é perigoso, é um desafio. Então, se você tem dificuldade, a melhor maneira é estudar a gramática e o texto. Se você souber as regras gramaticais e as regras linguísticas que envolvem o texto, o contexto, a interpretação e a compreensão, tranquilinho, amiguinho, precisa preocupar não. Mas vamos focar aqui, tá? As aulas do Acertei funcionam assim para poder eliminar esses desafios de estudar português. São aulas curtas, tá? Você tem uma linguagem acessível, uma linguagem fácil, questões sendo resolvidas a todo tempo junto com você. Mas é necessária a sua participação ativa nessas aulas também, tá bom? Se você fizer dentro do método, você vai ser muito feliz com o seu português, tá? Vamos considerar aqui o seu nível de conhecimento da língua portuguesa. Você sabe, a morfologia e a sintaxe são coisas diferentes? E a sintaxe do período simples e do período composto? Você sabe a diferença entre morfossintática e morfossemântica? E o emprego da vírgula e da pontuação correta para o concurso público? Você disse quantos sims até agora? Então, vamos continuar aqui. Você saberia conjugar um verbo no pretérito mais que perfeito do indicativo? Você sabe a diferença entre a voz passiva sintética e a voz passiva analítica? Você sabe o que é uma oração reduzida? Então, agora você sabe o que é um hiperbato. Você sabe qual é a ordem direta da oração? O sistema SVC? Eita, é melhor você estudar, coleguinha. Estuda, porque esses 9 pontos que foram, esses 7, 8, 9 pontos que foram colocados aqui, eles precisam ser dominados, estar na ponta da língua, tá? Mas você tem aí um curso todo pela frente ainda. No final, você volta nesse vídeo aqui e você vai responder
todas essas perguntas. Combinado? Combinado. Então, o que é mito ou verdade sobre o português? Saber as regras é só quem tem uma boa educação formal na escola. Se você estudou em escola particular, você sabe melhor gramática do que quem estudou na escola pública? Não sei não, tá? Aprender gramática, aprender não é da escola, é do próprio aluno, tá? Você pode estar na melhor escola do mundo, mas se você não quer estudar, não estuda. Existem técnicas para estudar gramática mais rapidamente? Não, não tem, tá? Ler bastante já é suficiente para saber gramática? Não, 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 não. Imagina, seria como se você tivesse aprendendo por osmose, recebendo do além os conteúdos de gramática. Se alguém souber como faz isso, me ensina. Em determinados lugares, as pessoas falam mais corretamente, logo sabem mais gramática? Não, pessoal. A fala e a escrita são coisas diferentes, tá? Não é porque isso ainda é um preconceito linguístico. Eu tenho uma amiga lá de Portugal que ela fala um português bem puxado, dá a impressão de que a gente está conversando com a própria gramática. Mas isso não significa que ela sabe mais português, sabe mais gramática do que nós brasileiros, tá? Somos melhor em exatas. Eu sou melhor em exata. Logo, tenho o direito de ser ruim em humanas. Quem falou isso? Quem que colocou essa negação na sua cabeça? Isso daí é um bloqueio. Tira esse tijolinho. Você pode sim ser bom em matemática e pode ser bom em português. Uma coisa não exclui a outra, tá? Agora, quanto tempo eu tenho que estudar o português? Então, vamos pegar aqui, ó. Lá no nosso ciclo de estudo ou no seu cronograma de estudo. Você vai separar 30%, tá, para estudar leitura. As regras, análise de frase, tá bom? 40% você vai fazer prática. Você vai resolver exercícios, tá? E leitura de fontes bibliográficas, gêneros textuais, textos diversos, 30% do seu tempo. Então, vamos pegar aqui 1 hora, tá bom? Nessa 1 hora, você separa aí 20 minutos para fazer a teoria, tá bom? 30 minutos para você fazer a prática, resolver exercício. Meia hora ali, ó, batido resolvendo exercício. E depois você vai confortar a sua mente fazendo leitura de gêneros variados. Recuperou essa 1 hora, volta lá e faz de novo se você tiver tempo, tá? Prova de concurso público. Tem diferença para ensino médio e ensino superior? Tem sim, tá bom? Os textos, gente, de ensino médio, geralmente são tirados de blog, editoriais simples, páginas que discutem assuntos mais próximos ao cotidiano da pessoa. Portanto, a linguagem é uma linguagem mais natural. As questões são questões geralmente de interpretação, ou seja, elas são referenciais, elas referenciam, elas retomam lá o texto, tá? Então, cuidado com o pronome de referenciação aí. E compreensão superficial das informações. Agora, as provas de ensino superior. As bancas costumam apostar em textos mais próximos de filosofia e direito. Alguns são até tese de doutorado, textos de obras literárias mais complexas um pouco. As questões, não coloquei, mas as questões, elas são de compreensão, elas olham o mundo ao redor. Então, você precisa entender nas entrelinhas o texto e o contexto que foi escrito, tá? Então, esta é a diferença entre uma prova de ensino médio e uma prova de ensino superior. E como, tá? Que você deve estudar aí? O que você deve, né? Nem é como, é o que você deve estudar português. Primeiro, gramática. Você vai pegar a fonética, o sistema fonológico, o morfológico e o sintático.
Gramática, você pega esses 3 para poder estudar, certo? O texto, você vai ver o texto semântico e o texto pragmático. O texto, contexto e o resto tudo, tá? E a redação, a produção textual, argumentativa, expositiva e dissertativa. A redação, ela vai estar muito junta com o texto. Então, estudar texto e redação é estudar o texto e o resto tudo. O resto tudo é redação, tá bom? Então, essas 2 coisas não podem ficar longe uma da outra. Ah, mas Maria, lá no meu concurso não vai cobrar redação. Pode não cobrar de maneira direta. Talvez você não tenha que fazer uma produção textual, mas você precisa estudar a redação que você vai estudar ali junto, a organização de um texto bem feito. Isso vai te levar às alturas no português. Que cai na prova, que cai. Ai, gente, esse o que cai na prova já foi muito assunto discutido aqui, tá bom? Acredite. Tá? Sem morfologia não há prova de língua portuguesa. Então, já começa aí com morfologia. Morfologia, advérbio, substantivo é mais tranquilo, é o nome e os seus complementos, tá bom? Mas com foco, tá? O verbo e os seus complementos, com advérbio, conjunções, preposições, pronome e verbo. Ok? Então, esse conjunto aí, anota aí no seu papel. Põe aí no seu papel. O que você deve dar uma atenção muito, 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 muito grande? Advérbio, conjunções, preposições, pronomes e verbos, certo? Coloca isso daí. Agora, e a sintaxe, gente? Dentro da sintaxe, eu tenho o sujeito e as suas classificações, os complementos verbais, ou seja, o objeto direto, o objeto indireto, tá? Complemento nominal, o adjunto adverbial e aposto. Dentro do período composto, ainda tem algumas situações delicadas para a gente ver em concurso público. Orações coordenadas, classificação de sentido, orações subordinadas substantivas a subjetivas e objetivas direta, orações subordinadas adjetivas, diferença entre explicativa e restritiva, e orações subordinativas adjetivas, pontuação e sentido. Amiguinho, chora não. Tira essa mão da testa. É fácil. Para essa parte aqui do vídeo, copia aí no seu caderninho e vai dando estrelinha. Quanto mais você acertar questões do que cai na prova, mais estrelinha você ganha lá. Recompensa para o seu cérebro. E tudo isso vai ficar fácil para você. O nome parece complicado, mas lá na hora do jogo a coisa fica pior. Mentira. Aqui, depois que você sabe as regras, fica mais tranquilo, tá bom? Tranquilinho. Parou? Copia aí. Vai estudar isso. Se você tiver que ter um direcionamento, porque a sua mente está falando para você que português é mamão com açúcar, não, mostra para ela, olha, minha mente, eu preciso saber advérbio, conjunções, preposições, pronome, verbo, sujeito, classificação, complemento verbal, saiba disso, tá bom? Tranquilo. Como devo estudar a teoria? Tenha 2 cadernos. A gente vai ver ali depois, eu não sei se você já viu, sobre como estudar, tá? Mapas mentais, cartazes, lembrete colorido, que é tanto de lembrete. Ó, tira lá aquelas coisas da geladeira, porque você vai ocupar a porta da sua geladeira cheio de tiquezinho de memorização, tá? Tenha uma lista de direcionamento para conteúdo. Tenha curiosidade sobre o assunto. O nosso esquema é do mais fácil para o mais difícil, do mais simples para o mais complexo. E resolva as questões que não acertar e descubra por que você errou.
Não se contente em errar, descubra, acostume a sua mente a resolver problemas e comece a policiar a sua própria linguagem, tanto falada quanto escrita. Comece a prestar atenção naquilo que você fala, tá bom? O que fazer para acertar as questões? Então, faltou o oi. 2 estratégias, gente, para acertar as questões de português. Uma delas é a estratégia corajosa. O que é corajosa? A corajosa você vai lá, pega, tem uma apostila aqui no nosso curso com 1000 exercícios de português. Pega essa apostila, vai com a cara e a coragem, vai fazendo, fazendo, fazendo. Errou. Eita, o que estava falando essa questão aqui? Ah, era de adjunto adnominal. Eu não sei o que é um adjunto adnominal. Daí eu vou lá estudar o adjunto adnominal. Resolve? Resolve, mas é mais demorado. Você já errou muito antes de começar a fazer a sua pesquisa, tá bom? Pode ser uma estratégia de retomada de conhecimento, mas a segunda estratégia é analítica. Consiste primeiro em separar os exercícios que vão ser resolvidos. Então, hoje eu vou resolver só adjunto adnominal. O que eu vou fazer? Eu vou estudar adjunto adnominal e resolver estes exercícios. É assim que é o nosso método. Então, amanhã vou estudar substantivo. Vou resolver ali 10 questões de substantivo, 20, ok? E o gabarito. Aí eu vou ver o gabarito, acertei, estrelinha para mim. Errei, por que errei? Volto lá na questão, tá bom? O estudo. E na hora da prova, o meu desempenho fica baixo. Ai, tadinho, tá? O primeiro deles é o fator da confiança excessiva. Comecei lá no vídeo falando a respeito disso. Quem acha que já sabe tudo sobre gramática, tudo sobre português, gente, já tem uma pedra na visão, uma pedra na mente e é complicado, tá? Depois de algum tempo de estudo, você começa a acertar as questões e começa a ler os textos com mais acuidade, adquire mais segurança daquilo que já memorizou e as conjunções, as preposições, já sabe classificar alguns verbos. Parece que esqueci tudo. Não, aqui acontece que existe a teoria da curva do esquecimento. Nós precisamos entender essa teoria para driblar ela, mas isso tem aula específica. Realmente, se você esqueceu, é porque o cérebro ele descarta as informações novas que ele não julga ser relevante. Então, começa a estudar e você tem uma esperança no seu coração, porque você está motivado e você memoriza rapidamente todos os conteúdos. É por isso que esquece. A motivação é uma coisa que passa, mas o treino fica, tá bom? Crenças limitantes ao estudar gramática, tá? Minha dificuldade é com gramática. Ai, não sei gramática. Ai, não sei, esse negócio é difícil, cheio de regra. Gente, cuidado. Minha dificuldade é com a interpretação. Cuidado. Não sei nem qual é a minha dificuldade. Jesus! Não sei o que a banca está pedindo. Cruz credo, você precisa muito dos cursos que a gente tem aí pela frente, tá bom? Óbvio, gente, óbvio. Precisa ser estudado. Não despreze nenhum conhecimento, tá bom? Comece pelo começo. Essas dicas é de como aprender o português num guia definitivo para concurso de 2018. Boa aula para vocês. Então, estudem o português. Até a próxima. Realize a prova diagnóstica. Tá aqui, tá? Tá abaixo dessa aula. Vai fazer uma diagnóstica aí para saber qual é a sua dificuldade. Não esqueci não, hein? Me segue lá no Instagram, Maria Cláudia Professora, Facebook não tem, TikTok também não, mas vou ter, tá bom? Até mais.